Olá, pessoal! Então, dando continuidade ao nosso estudo sobre polinômios, essa semana nós vamos continuar com a divisão de polinômios, né? Semana passada nós vimos divisão de polinômios utilizando o método de Descartes. Então, essa semana nós vamos utilizar o método das chaves. Então, o nosso objetivo da aula é ser capaz de calcular a divisão de polinômio utilizando o método das chaves. Então, nós já vimos o método de Descartes. Essa semana nós veremos divisão utilizando o método das chaves e próxima semana nós veremos divisão de polinômios utilizando o dispositivo prático de Biot-Ruffin. Então, vamos lá, né? Então, divisão de polinômios através do método das chaves. Então, esse método, né, consiste em realizar a divisão entre polinômios seguindo a mesma ideia da divisão entre dois números, que é o chamado, que a gente já conhece, né, o chamado algoritmo da divisão. Então, nós temos aí um exemplo. Então, vamos considerar a seguinte divisão de números inteiros. Nós temos aqui essa divisão, né? 337 dividido por 8. Então, como é que a gente faz essa divisão? A gente olha o primeiro número aqui, ó, do dividendo, e olha se a gente consegue dividir aqui pelo divisor. Então, o primeiro número aqui é 3. A gente consegue dividir pelo 8? Não. Até consegue, mas não dá uma divisão exata. Então, não é o caso que a gente quer aqui, né? O 33, a gente vai olhar agora os dois números, né? Os dois primeiros números aqui do nosso dividendo. O 33 a gente consegue dividir por 8? Sim, né? Então, qual o número que eu colocar aqui, né, no quociente, e multiplicar por 8, que vai dar 33? Então, se nós colocarmos o 4, então 4 multiplicado por 8 vai nos dar, não vai nos dar 33, vai nos dar 32, né? Não necessariamente tem que dar o número exato, né? Tem que ser menor, o mais próximo de 33, só que menor, né? Para poder a gente fazer aqui a diferença. Então, 4 vezes 8, 32. Aí, a gente vai fazer a diferença, ó, 33 menos 32. Então, vai nos dar aqui 1. Então, para o próximo passo, sobrou o 7 aqui, ó, a gente baixa o 7. Então, quando a gente baixou o 7, formou aqui o 17. Então, a gente consegue, se a gente colocar o 2 aqui no quociente e multiplicar por 8, vai nos dar o 17? Não, vai nos dar o 16, mas é um número aproximado e é menor, né? Então, vale aqui essa divisão. Então, 2 vezes 8, 16. 17 menos 16 vai nos dar resto 1. Então, essa divisão, a gente pode observar, né, que sempre vai dar resto 1. Isso aqui vai ser um decimal. Mas, né, para o conceito aqui que a gente quer mostrar, né, de divisão, nós temos que 337 é o dividendo, 8 é o nosso divisor, 42 o nosso quociente e o nosso resto é igual a 1. Então, prosseguindo. Então, nós podemos observar que o 337, né, como eu falei, é o nosso dividendo, 8 o nosso divisor, 42 o nosso quociente e 1 o nosso resto. E a gente pode observar essa igualdade aqui, ó. Essa igualdade, ela vem da definição de divisão. Então, 337 vai ser igual a 8 vezes 42 mais 1, né? 8 vezes 42 mais 1 vai nos dar o nosso dividendo, que é o 337. Então, continuando, agora nós vamos falar do método das chaves. Então, vamos utilizar, né, a mesma técnica para a divisão de polinômios pelo método das chaves. Então, um exemplo aí, ó. Vamos calcular os polinômios, né, esse p de x igual a 4x ao cubo menos x ao quadrado mais 2. E o nosso dx aqui, que é o nosso divisor, que vai ser igual a x ao quadrado mais 1.
E agora vamos dividi-lo utilizando o método da chave. Então, como eu falei, né, na aula anterior eu usei que o nosso dividendo aqui era f de x e o nosso divisor aqui era g de x. Então, hoje eu estou fazendo dessa forma aqui, né, trocando, para mostrar para vocês que não tem diferença, certo? É apenas uma notação. Então, o nosso p de x vai ser o nosso dividendo e o d de x vai ser o nosso divisor. Então, vamos dividir p de x por d de x. Primeiro, a gente tem que lembrar da definição de divisão, né? O nosso p de x vai ser igual ao o nosso dividendo, né? Vai ser igual ao nosso divisor vezes o nosso quociente mais o resto. E outro lembrete é que o grau do nosso resto é menor que o grau do divisor, ou o nosso resto é igual a zero. Quando é igual a zero, é porque a divisão ela é exata. Então, o primeiro passo para a gente utilizar o método das chaves, a gente vai completar o polinômio dividendo com coeficientes nulos, caso necessário. Então, a gente vai observar aqui o grau do nosso polinômio, que é o dividendo, que no caso aqui é o p de x. Qual é o grau desse polinômio? Esse polinômio ele tem grau 3. Então, como é que se escreve um polinômio de grau 3? O polinômio de grau 3, né, o p de x, vai ser igual a um ax à terceira menos bx ao quadrado mais cx mais d. Essa forma aqui é a forma do polinômio de grau 3, certo? E aqui, a gente olha para o p de x, tem todos os elementos que é para ter no polinômio de grau 3? Não, aqui a gente tem, ó, 4x à terceira, x ao quadrado, né, menos x ao quadrado, mais 2. Então, tá faltando aqui um x, né? Então, foi isso que a gente fez aqui embaixo, ó. O nosso p de x vai ficar dessa forma para a gente utilizar o método das chaves. P de x vai ser igual a 4x ao cubo menos x ao quadrado mais... Quem é o nosso c de x? A gente diz que é 0 de x, certo? Porque não tem aqui, ó, no polinômio. Então, a gente vai dizer que é 0. Realmente é como se aqui tivesse 0, né? Quando tem 0, subentende que não tem nada. Então, 0 de x mais 2. Assim vai ficar o nosso polinômio para a gente dividir utilizando o método das chaves. Então, no nosso segundo passo, a gente vai dividir o primeiro termo do dividendo pelo primeiro termo do divisor e, em seguida, multiplicar o quociente por todo o divisor. Então, aqui a gente tem, ó, 4x ao cubo dividido por x ao quadrado. A gente vai primeiro olhar o primeiro termo, né, aqui do nosso dividendo e o primeiro termo do nosso divisor. E a gente vai dividi-los. Então, 4x ao cubo dividido por x ao quadrado vai dar 4x. E agora a gente pega o 4x, né, que ficou aqui no nosso quociente, e vamos multiplicar aqui por todo o quociente, todo o divisor. Né? Quem é o divisor? X ao quadrado mais 1. Então, 4x vai ser 4x vezes x ao quadrado, vai dar 4x à terceira. Como deu 4x à terceira aqui, a gente leva negativo, então vai ficar menos 4x à terceira. E aqui, 4x, agora a gente vai multiplicar por 1. 4x vezes 1, a gente vai obter 4x. Então, para aqui vem negativo. Mas aqui está positivo por quê? Ó? Porque eu coloquei aqui positivo e coloquei o menos aqui na frente. Mudou? Não, não mudou, certo? Ficou a mesma coisa. Quando eu fizer, olha, 4x à terceira menos 4x à terceira vai dar 0. Então, nem precisa colocar aqui. Menos x ao quadrado vai dar menos x ao quadrado, né? Menos 0 vai dar menos x ao quadrado. Então, 0x mais menos 4x vai dar menos 4x, certo? O menos é daqui, gente, ó.
vai dar menos 4x, né? Se eu tenho 0 menos o número, vai ser menos o número. Então, 0x menos 4x, vamos obter menos 4x. E o mais 2 aqui que sobrou, certo? Então, o terceiro passo, agora a gente já fez o primeiro e o segundo passo. O terceiro passo, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos dividir o resto do passo 2, esse resto aqui, ó, o que sobrou, pelo quociente. E repetir esse processo até que o grau do resto seja menor que o grau do quociente, certo? O grau do resto tem que ser menor que o grau do quociente, então a gente vai repetir o processo até que esse grau, né, do nosso resto seja menor que o nosso quociente. Esse grau aqui, desse resto aqui, no momento, né, até o momento, é menor que o grau do quociente? Sim, mas a gente não fez com toda a equação, certo? Então, a gente vai utilizar aqui todo o nosso polinômio aqui para dividir por x ao quadrado mais 1. Então, vamos lá. Então, vai ficar, né? Sobrou isso aqui, então, a gente vai pegar agora, né? E colocar aqui o menos 1. Então, menos 1, né? Se eu dividir tudo isso daqui por x ao quadrado mais 1, então, vai nos dar aqui o menos 1, certo? Então, vai ficar menos 1 vezes x ao quadrado, vai ficar menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado. Então, menos 1 vezes 1 vai ficar menos 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Então, aqui ficaria mais 1, certo? Mas tem o sinal de menos aqui, ó. Então, vai dar a mesma coisa, ó. Menos x ao quadrado menos x ao quadrado. Então, a gente vai dar 0, né? Que vai ficar menos x ao quadrado, menos com menos, mais. Então, mais x ao quadrado, 0. Menos 4x, a gente baixa. Mais 2 menos menos 1. Mais 2 menos menos 1. Então, vai ficar mais 2, mais 1. Então, sobra aqui o mais 3. Então, pessoal, o nosso resto deu aqui menos 4x mais 3, porque a gente já calculou aqui todo o polinômio, já dividiu aqui todo o polinômio pelo nosso aqui divisor aqui, né? A gente já calculou aqui o dividendo, né? Todo o dividendo pelo divisor aqui. Então, nós já obtemos aqui o nosso resto e o nosso quociente. Aí a gente tem um exemplo que diz o seguinte, né? Determine o quociente e o resto da divisão. P de x, né? Igual a x ao quadrado menos 13x à terceira mais 30x ao quadrado mais 4x menos 40. Por, né? Nós vamos dividir esse P de x por esse D de x aqui, que é x ao quadrado menos 9x menos 10. Então, nesse caso aqui, o dividendo, né, é o polinômio P de x e o nosso divisor é o nosso D de x. Então, vamos procurar um valor para o quociente, né? Tá ok. Quando o quociente for multiplicado pelo divisor, resulte no termo de maior grau do dividendo ou no mais próximo dele. Então, lembrando que colocaremos esse resultado embaixo do dividendo com o sinal oposto. Então, vamos lá. Nós temos aqui, né? X à quarta menos 13x à terceira mais 30x ao quadrado mais 4x menos 40, dividido por x ao quadrado menos 9x menos 10. Então, x à quarta dividido por x ao quadrado vai dar x ao quadrado. Então, nós vamos colocar aqui no nosso quociente o x ao quadrado. Agora, nós vamos multiplicar o x ao quadrado por todo o nosso divisor aqui, ó. Então, x ao quadrado vezes x ao quadrado vai nos dar mais x ao quadrado. Então, se tá mais, a gente coloca lá menos, certo? Então, vai ficar menos x à quarta.
é x aqui à quarta, tá, pessoal? X ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. Então, vem para cá, negativo, x à quarta. X ao quadrado menos 9x, então vai ficar menos 9x a terceira. Como tá menos 9x a terceira, então vem para cá positivo, mais x a terceira, certo? Vem com o sinal oposto. Então, x ao quadrado menos 10x, 10, né? Menos 10. Então, vamos obter menos 10x ao quadrado. Menos 10x ao quadrado vai para lá com o sinal oposto, então vai 10x ao quadrado, certo? Então, agora, aqui, ó, x à quarta menos x à quarta vai dar 0. Menos 13x à terceira mais 9x à terceira. Vamos obter menos 4x à terceira. 30x ao quadrado mais 10x ao quadrado, 40x ao quadrado. Agora, vamos seguir para o segundo passo. Então, nós já obtemos aqui, né, esse resultado aqui da primeira divisão que nós fizemos, né? Então, quando a gente fizer aqui vai dar 0, aqui vai dar menos 4x à terceira, mais 40x, e o 4x a gente desce, né? Esse 4x aqui que sobrou a gente desce. Então, vamos lá. Se a gente colocar aqui menos 4x e multiplicar aqui pelo nosso divisor, nós vamos obter aqui, né? Nós vamos conseguir aqui dividir, né, essa equação aqui, esse polinômio aqui que está sobrando. Então, menos 4x vezes x ao quadrado dá menos 4x à terceira. Como dá menos 4x à terceira, então vai para lá mais 4x à terceira. Menos 4x vezes menos 9x, vamos obter mais 36x ao quadrado. Então, se está mais 36x ao quadrado, vai para lá menos 36x ao quadrado. Então, menos 4x vezes menos 10, vamos obter menos com menos, mais 40x. Então, se está mais 40x, vai para lá com o sinal oposto, menos 40x. Então, vamos fazer aqui a subtração, né? Então, aqui, 0 não precisa colocar. Então, aqui, menos 4x à terceira mais 4x à terceira, 0. Mais 40x ao quadrado menos 36x ao quadrado, vamos obter aqui 4x ao quadrado. 4x aqui menos 40x, vamos obter menos 36x. E aqui a gente baixa o menos 40. Então, agora, vamos multiplicar aqui, né, o nosso divisor por 4, certo? Então, 4 vezes x ao quadrado, 4 vezes x ao quadrado, 4x ao quadrado. Tá positivo, a gente leva negativo, menos 4x ao quadrado. Então, 4 vezes menos 9x, então dá menos 36x. Tá negativo, vai positivo, mais 36x. 4 vezes menos 10, então vai dar menos 40. Deu menos 40, vai para lá mais 40. Então, aqui, né, fazendo essa subtração, 4x ao quadrado menos 4x ao quadrado vai dar 0. Menos 36x mais 36x, 0. Menos 40 mais 40, 0. Então, nós obtemos aqui o nosso resto, 0. E o nosso quociente, né, esse polinômio aqui, ó, x ao quadrado menos 4x mais 4. Então, nós, por essa divisão, né, por esse resto aqui ser 0, nós podemos afirmar que esse polinômio, né, o nosso dividendo, é divisível por esse d de x aqui, o nosso divisor. Por quê? Porque o resto deu 0.
Agora nós temos o segundo exemplo. Determine o polinômio p de x que, dividido por d de x, é igual a x ao d de x, né, que é igual a x ao quadrado, mais 2x menos 1, tem quociente q de x aqui, x mais 1. E o resto vai ser igual a 5. Então, ele pede, né, para a gente determinar o nosso p de x. Que o nosso p de x, quando eu dividir por esse divisor aqui, pelo d de x, vou obter um quociente, né, q de x, que é esse quociente aqui. E o resto, 5. Então, como é que a gente faz para encontrar o polinômio? Através de uma divisão. Então, nós sabemos que pela definição de divisão, o nosso dividendo vai ser igual ao nosso divisor vezes o quociente mais o resto. Então, vai ficar P de x. Quem é P de x? Nós não sabemos. Então, isso aqui vai ser igual a o nosso D de x, né? O nosso divisor. É isso aqui, ó. X ao quadrado mais 2x menos 1 vezes o nosso quociente, x mais 1, mais o resto, que é 5. Então, nosso P de x vai ser x à terceira, né? Quando a gente fizer essa multiplicação aqui, essa distributiva, x à terceira mais x ao quadrado mais 2x ao quadrado mais 2x menos x menos 1 mais 5, que é o resto. Então, nós vamos obter que o p de x é igual a esse polinômio aqui, ó. X à terceira mais 3x ao quadrado mais x mais 4. Então, nós podemos verificar se realmente esse valor que nós encontramos aqui, né, do polinômio dividendo, né, do nosso p de x, é verdadeiro. Como? Pelo método da chave. Então, verificando pelo método da chave, nós vamos pegar aqui o p de x que nós encontramos e dividir pelo divisor aqui, né? X ao quadrado mais 2x menos 1. Então, vamos lá. X à terceira dividido por x ao quadrado, nós vamos obter, né? X. Então, vamos colocar aqui o x e vamos multiplicar por todo o divisor. X vezes x ao quadrado, x à terceira. Então, dá positivo, passa para lá, negativo. Então, menos x à terceira. X vezes menos 2x. Então, dá menos 2x ao quadrado. Menos 2x ao quadrado vai para lá, mais 2x. Isso aqui deu um erro, viu, pessoal? Mas é mais 2x. Então, aqui, x vezes... Isso, aqui foi um erro de digitação, é mais 2x, certo? Mais 2x. Não é menos 2x. Então, x vezes mais 2x, né? Nós vamos obter mais 2x ao quadrado. Então, se é mais 2x ao quadrado, passa para lá, menos 2x ao quadrado. X vezes menos 1 dá menos x. Então, se dá menos x, vai para lá com o sinal oposto, mais x. Então, quando a gente fizer aqui, né, essa operação, nós vamos obter x à terceira menos x à terceira, zero. Mais 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado, x ao quadrado. X aqui mais x, 2x. E o 4 a gente baixa. Então, vamos lá. Agora, nós vamos, se a gente colocar aqui o mais 1 e multiplicar aqui pelo divisor, vai dar certo? Vamos verificar. Então, mais 1 vezes x ao quadrado vai ficar mais x ao quadrado. Então, vai com o sinal oposto. Se é mais x ao quadrado, vai para lá menos x ao quadrado. Então, aqui a gente tem 1 vezes mais 2x, aqui é um mais. Deixa eu colocar aqui. Mais 2x.
Aqui é um mais 2x, certo? Então, mais 2x menos 1. Então, 1 vezes x ao quadrado dá mais x ao quadrado. Vai para lá com o sinal oposto, menos x ao quadrado. 1 vezes mais 2x. Então, 1 vezes mais 2x vai dar 2x. Se dá 2x positivo, vai para lá com o sinal oposto, menos 2x. Então, 1 vezes menos 1 vai para lá, como deu menos 1, né? 1 vezes menos 1 dá menos 1. Então, vai para lá com o sinal oposto, mais 1. Então, a gente vai obter aqui x ao quadrado menos x ao quadrado, 0. 2x menos 2x, 0. 4 mais 1, 5. Então, realmente, né, nós obtemos aqui o nosso quociente x mais 1 e o nosso resto, 5, com esse polinômio que nós encontramos. Então, realmente, P de x, né, é igual a x à terceira mais 3x ao quadrado mais x mais 4. Pessoal, isso é só por hoje. Então, boas semanas para vocês e bons estudos!